disciplina Educação, Corpo e Movimento. O nosso grupo é composto por mim, Tácita, e pela Raíza. Então, foi proposto a elaboração de uma aula com o jogo para que fizéssemos também uma filmagem conosco ou com uma criança. Então, o conteúdo que foi abordado nesse jogo que escolhemos foi a área de geografia. O tema do nosso jogo são as bandeiras dos estados brasileiros. E aqui nessa figura vocês podem ver a imagem de 27 bandeiras dos estados mais a bandeira brasileira. O objetivo desse jogo é desenvolver a percepção visual, diferenciação das cores e formas, desenvolvendo ainda o raciocínio lógico e a atenção por meio das imagens. Além disso, ele é utilizado para memorizar as imagens de forma rápida, desenvolvendo e aperfeiçoando o raciocínio, principalmente para as crianças, através da criação das relações entre as imagens e as sequências das cartas dispostas. As regras são muito fáceis e podem ser jogados por crianças de todas as idades, a partir de 6 anos. É um jogo para diversão, também dos adultos, daqueles que gostam de esportes e que querem combinar os pares de cartas de forma a vencer o jogo. Aqui no nosso memorial, nós temos o nome do nosso material educativo, que é o Jogo da Memória Bandeiras dos Estados Brasileiros. Os recursos que utilizamos foram papel sulfite, figuras diversas, cola, tesoura. O modo de fazer e de construí-lo foi o seguinte, Nós utilizamos também cartolina, tesoura, material impresso de 27 estados brasileiros e também do Brasil para a montagem do Jogo da Memória da Bandeira dos Estados Brasileiros. Ao todo foram 56 recortes de cartolina, com uma medida de 20 por 20 centímetros, onde foram inseridas as impressões das bandeiras brasileiras, dos estados brasileiros. Qual a forma de brincar com esse jogo? Em duplas, jogando um adolescente ou as crianças a partir de 6 anos, um de cada vez, ganha quem encontrar mais pares. Comece o jogo colocando todas as cartas viradas para baixo sobre a superfície. A jogada é quando um jogador vira 2 cartas e coloca-as para cima para que todos os jogadores possam vê-la. Se o jogador virar 2 cartas que não correspondem, ambas as cartas elas devem ser viradas novamente para baixo. A idade é de mais de 6 anos e pode ser jogado dentro de casa, no pátio do colégio, nas festas, no momento do lazer, do recreio, e os participantes são a partir de 2. A partir dos 6 anos de idade, são necessários brinquedos para estimular a criatividade, o raciocínio lógico, a imaginação e os conceitos geográficos. A sequência do jogo é a seguinte: misturar e distribuir as cartas sobre a mesa, com os desenhos virados para baixo. Fazer o par e o ímpar, para ver com que participante se começa o jogo. Cada jogador deve virar 2 cartas buscando um par igual. Se o jogador consegue encontrar as 2 cartas iguais, ele tem direito de jogar outra vez e tentar outro par. No caso do jogador, ao virar 2 cartas e que os seus desenhos não coincidam, passa a jogada para o seguinte participante. As cartas que formarem par devem ser retiradas do jogo. Vence o jogador que fizer mais pares de cartas. Aqui a gente tem umas informações breves sobre os estados brasileiros. As bandeiras, elas seguem a regulamentação quanto à forma, cores e a maneira de serem hasteadas.
Algumas cores elas são tradicionais, como o branco, o amarelo, sugerindo a prata, o ouro, os brasões de armas, o azul geralmente é relacionado à nobreza, o vermelho com os movimentos revolucionários, o marrom em algumas bandeiras africanas, fazendo alusão à raça negra. Estrelas, luas, sol e os objetos astronômicos em geral, eles são comuns nas bandeiras dos diversos países. Tratando-se em especial da bandeira do Brasil, o modelo foi criado por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Ainda hoje, a gente não tem um decreto expedido que possa definir oficialmente os significados de cada uma cor das cores que compõem a nossa bandeira. Mas as estrelas representam os estados e estão de acordo com os astros do céu carioca na manhã do dia 15 de novembro de 1889, às 8 horas e 30 minutos. A inscrição Ordem e Progresso em verde é uma forma abreviada do lema de autoria do positivista francês Auguste Comte. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Aqui nós temos uma figura onde nós temos as informações dos estados com relação às estrelas. Nós podemos ver que o número 12, Espírito Santo, é uma estrela pequenininha na parte inferior do globo. A bandeira brasileira, até hoje, ela é alvo de críticas porque ela é muito custosa e ela é de difícil reprodução. Então, entre as críticas, é apontado que há uma dificuldade de se reproduzir fielmente o modelo que foi proposto em lei, sendo muito comum encontrar a bandeira brasileira com estrelas confeccionadas equivocadamente. O Brasil é um país de dimensões continentais e de bastante miscigenação de povos. Por isso, é muito importante conhecer as bandeiras. A bandeira do Espírito Santo, ela é composta de azul, branco e rosa. O azul representa a cor do nosso céu, o branco, a pureza divina, e o rosa representa o colorido comum nas tardes de verão capixabas, quando o horizonte se mistura à luz vermelha do sol com as nuvens brancas, tornando a cor rósea que se vê na nossa bandeira. A frase "trabalha e confia", que consta das armas e do selo do Estado, acharam por bem que deveria figurar também na bandeira, o que foi feito por ocasião de sua reforma. O criador da bandeira se chama Paulo Vieira Fundão. Então, nós temos também um pequeno relato sobre a experiência de elaborar este material. Ele é um jogo recreativo, ele exige memória, capacidade de atenção dos participantes. Ele é perfeito para estimular a concentração, observação e a memória do adolescente ou da criança. E ele é referente às experiências da construção do jogo. A gente pode indicar que estimula o raciocínio. Até mesmo os jogos mais simples, como o quebra-cabeça, o jogo da memória, eles exigem raciocínio e difundem o relaxamento. Os outros benefícios dos jogos, eles melhoram a assimilação, as informações, ele é um ótimo recurso didático, tanto em sala de aula como em casa. E os jogos de montar, de encaixar peças, eles promovem também a coordenação motora. Aqui nós temos todas as figuras referentes às bandeiras dos estados brasileiros. Então, vamos ao jogo? Então, nós vamos aqui iniciar o jogo como, por exemplo, eu vou iniciar com a carta número... Eu quero a carta número 56. E aqui na carta 56, eu tenho a bandeira do Mato Grosso. E aí, eu vou deixar ela virada. E eu vou escolher outra carta,
E a outra carta que eu quero é a carta de número 50. Mas a carta de número 50 é uma bandeira do Ceará. Então, eu não formei par, de forma que eu vou virar novamente as cartas. E eu vou passar a minha vez para o próximo participante, né? Como a gente não tem aqui o próximo participante, na verdade seria a Raíssa, mas a gente está fazendo o vídeo cada uma separadamente. Então, eu vou jogar como se eu fosse a Raíssa, né? Então, ela quer o número 7. O número 7 é referente à bandeira do Piauí. Eu vou deixar a bandeira virada. E a Raíssa, ela escolheu o número 6. E a bandeira de número 6 é uma bandeira de Pernambuco. E ela não fez ponto também. Então, eu vou virar e passar a vez para a Tácita. A Tácita quer o número 55. O número 55 é uma bandeira da Bahia. Então, eu vou deixar a bandeira virada. E a Tácita quer o número 18. Que pena. É uma bandeira do Distrito Federal. Vocês podem ver que é uma bandeira toda branca em volta. Ela é verde e tem uma cruz no centro. Né? O branco significa paz, o verde as matas e a cruz é uma tipologia indígena. Então, eu vou virar novamente. E agora é a vez da Raíssa de novo. E aí, a Raíssa quer que número? A Raíssa quer o número 22. 22 é uma bandeira de Sergipe. Então, vou deixar ela aqui virada. E a Raíssa quer o número 26. Poxa, mas o número 26 é uma bandeira de Rondônia. E aí a Raíssa não pontuou também. Com tantas bandeiras, é mais fácil a pessoa ativar a memória dela, porque realmente eu já esqueci a primeira que eu virei. Mas é essa a intenção do jogo, ativar a nossa memória, de forma que a gente possa visualizar a imagem, fixar a imagem na nossa mente, memorizar a bandeira e assimilar a qual estado ela pertence. Eu vou virar as cartas. Nós temos aqui o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Acre, Bahia, Mato Grosso. Vou virar essas daqui. Olha! Acre! Então, o número 1 com o número 54 faz par. A bandeira do Acre, ela é verde, amarelo e tem uma estrelinha vermelha. E no nosso trabalho, a gente vai colocar o que significa cada cor dessa. Opa. Então, esse jogo é muito interessante, não só para as crianças, mas para os adultos também, porque ele nos ajuda a relembrar as bandeiras dos nossos estados.
porque o Brasil é um país muito grande, com vários estados, e cada estado tem uma bandeira. E isso é muito interessante, esse conhecimento geográfico. Tá ok, pessoal?